Beleza, gente. Então vamos começar a aula. Eu não sei se vocês deram uma olhada no Moodle, mas eu já subi essa apresentação lá no Moodle e eu já subi a aula de exercícios referente a essa aula que eu estou começando agora para vocês. Então, e além de eu subir a aula resolvendo os exercícios, eu subi os slides só com os exercícios também. Então, se vocês quiserem tentar resolver e tal. Eu até vi alguém me mandou por e-mail, se alguém quiser mandar os exercícios por e-mail para mim, para depois eu dar uma olhada e tal, também fiquei à vontade. Mas tem as resoluções lá. Vamos lá, então. Essa aula, na semana passada, que não é a 22, foi a 23, aqui tem um erro, né? Essa é a semana 24. A gente viu sobre hidrostática, a gente falou um pouco sobre o que era o conceito de fluido, né? A gente também viu como fazer o cálculo da massa específica de fluidos, né? Peraí que meu mouse deu pau. Beleza. A gente viu também cálculo de pressão. Então, pressão, se vocês lembram, era força sobre área. E a gente viu algumas coisas a respeito disso na última aula, né? Então, a aula passada a gente falou sobre a estática dos fluidos. Então, fluidos que estavam em repouso. Então, eles não tinham movimento, ou se tinham, ele era muito pequeno frente ao que estava acontecendo naquele sistema. Então, a gente considerava aquele sistema como um sistema parado, né? Um sistema estacionário, estático. Hoje, a gente vai ver sobre a hidrodinâmica. Então, a gente vai ver sobre o fluido estando em movimento. Depois eu vou arrumar esses números aqui e vou subir lá a apresentação arrumada. Então, é hidrodinâmica. Então, notem que a palavra muda, né? Ao invés de hidrostática, é hidrodinâmica. A gente vai ver aí alguns conceitos e alguns tipos de bombas hidráulicas. A gente vai ver a diferença entre um escoamento laminar e um escoamento turbulento. E a gente vai ver o conceito básico do que é a perda de carga. Não necessariamente a gente vai calcular a perda de carga hoje. Não sei se a gente vai calcular no futuro, porque envolve alguns cálculos que talvez para essa disciplina não faça sentido. A gente tem que entender os conceitos básicos, depois a gente vai focar mais no dimensionamento de sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos e sistemas eletropneumáticos e eletrohidráulicos. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Eu tirei sem querer aqui o negócio. Dá para ouvir, professor, mas está dando alguma interferência. Parou a interferência, não? Vamos ver. Acho que agora parou. Tá. E aí a gente vai focar nas próximas aulas em estar, de fato, fazendo o dimensionamento desse tipo de sistema. Mas essas aulas aqui são aulas de conceitos básicos que a gente precisa saber para poder trabalhar com esse tipo de equipamento. Então, a hidrodinâmica, como o nome diz, hidro vem de água e dinâmica vem de movimento, né? Ao contrário de estática, que vem de parada. Então, também é chamado de dinâmica dos fluidos, é a parte da mecânica dos fluidos que estuda o seu escoamento, enquanto estão sujeitos a forças externas que o induzem ao movimento. Então, essa disciplina aqui, esses conceitos que a gente está vendo hoje, eles estão associados a essa grande parte da mecânica que chama-se mecânica de fluidos, né? E principalmente quando a gente está trabalhando com o fluido estando em movimento, ele entra bem dentro dessa... É uma disciplina, na verdade, né? É uma área de estudo de mecânica dos fluidos. Ela é extremamente complexa, existe muito cálculo vetorial em cima da dinâmica dos fluidos estando se movimentando, mas não necessariamente a gente precisa chegar tão fundo para poder dimensionar sistemas com sistemas hidráulicos, por exemplo. Então, a gente consegue, como aqui a gente não precisa deduzir de onde vêm todas as nossas equações, e sim a gente pode estar pegando essas equações que elas estão prontas e a gente pode aplicar elas aos nossos sistemas, né? Gente, se tiverem... eu sempre... Quando eu aceito alguém que entra na sala e aí eu aperto para continuar a apresentação, ele tira sozinho a apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar me interrompendo e fazendo as perguntas, tá? Então, uma pergunta que a gente faz: como que o avião mede a sua velocidade? Alguém tem alguma ideia de como é que o avião faz isso? Pela velocidade do vento? Pela velocidade do vento é uma resposta boa.
mas vamos pensar que esse vento, o avião ele está voando no ar, né? E esse vento pode estar se movimentando também. Então, talvez a velocidade do vento não seja tão interessante para ele fazer a medida de velocidade dele, né, em relação ao próprio vento. Até porque quanto mais ele sobe, essa dinâmica de fluidos vai mudando, né? Por exemplo, um avião ele pode estar voando mais rápido em relação ao solo do que em relação ao próprio vento que ele está dentro, né? O vento pode estar se deslocando para frente, tipo uma corrente de jato, o avião aproveita essa corrente de jato para se movimentar mais rápido e economizar combustível. Mas tem um dispositivo específico no avião que é utilizado para medir a velocidade. Alguém já ouviu falar? Acho que você citou ele em alguma aula. Eu posso ter citado. Tubo de Pitot. Isso. Exatamente. Então, o avião, a velocidade dele é medida através desse dispositivo, que é chamado tubo de Pitot. E por que eu trago ele para essa aula? Porque tem a ver com a hidrodinâmica, né? Tem a ver com o movimento do fluido. Então, como a gente viu na última aula, o ar também é um fluido. Então, para o avião saber qual que é a velocidade dele em relação ao vento, ele vai ter que medir não a velocidade do vento, mas a pressão. E aí é feito utilizando esse tubo chamado tubo de Pitot. E ele funciona da seguinte forma. Esse tubo ele é um tubo que ele é aquecido, justamente para, em altas altitudes, a gente pode ter umidade, a gente pode ter nuvens. Esse tubo de Pitot poderia vir a congelar se ele não fosse aquecido. Isso já aconteceu antes e aviões já caíram por conta disso. Né? Não por conta só disso, mas foi um dos fatores que levou um avião a cair. Avião comercial, inclusive. O tubo de Pitot funciona da seguinte forma. Ele utiliza as informações de pressão e a equação de Bernoulli para estar trazendo a informação de velocidade do avião. Então, vocês podem ver que tem dois tipos de tomada de pressão no avião. Então, o avião está se deslocando no ar. Na pontinha do tubo de Pitot tem um bocal aqui, tem uma abertura. E entra uma pressão, que é a pressão do vento, que ele está indo contra o vento. Então, essa pressão de ar entra na pontinha desse tubo e vai lá para dentro. E na lateral do tubo eu tenho uma outra tomada de pressão, que é chamada de tomada de pressão estática. Que quando esse tubo ele está aqui, né, ele está contra o vento e está entrando essa pressão na ponta dele. Mas na lateral dele, o vento está passando no ângulo de 95 graus, de 90 graus em relação à tomada de pressão estática, que é na lateral do tubo. Então, a pressão nessa tomada de pressão ali, ela não é dinâmica, ela é estática. Então, é como se o avião tivesse parado essa tomada de pressão ali. E ela consegue medir qual que é a pressão do ambiente. Porque como o avião está voando a 10 km de altitude, a pressão externa dele é muito inferior do que aqui embaixo, né? Então, ele vai subindo, a coluna de ar que tem em cima da nossa cabeça, né? Cada vez que ele sobe, vai diminuindo essa coluna de ar. E é por isso que o avião é pressurizado. Mas ele mede a velocidade a partir da diferença de duas pressões. Isso a gente pode utilizar um tubo de Pitot para medir a velocidade de um avião ou para medir a velocidade de um fluxo de um fluido dentro de uma tubulação qualquer. Então a gente pode pensar isso daqui como sendo uma mangueira e a gente tem água passando aqui dentro dela. E a gente tem duas tomadas de pressão, assim como ao tubo de Pitot. Então, tem uma tomada de pressão bem lá no meio do meu duto, onde pega a maior velocidade do escoamento, e tem uma pressão na lateral do tubo, onde pega a tomada de pressão estática. E é essa diferença de pressão que eu utilizo para estar jogando na equação de Bernoulli, e ela vai me trazer como resultado a velocidade desse escoamento nesse ponto aqui. Notem que quando a gente fala de um escoamento dentro de um duto, a gente tem coisas, como eu falei no início da aula, que é a perda de carga. Então, o escoamento dentro de um duto, ele não está todo a mesma velocidade. O fluido, quando ele está mais próximo da parede do tubo, como se fosse uma mangueira de jardim, por exemplo, quanto mais próximo do tubo, mais devagar é a velocidade. Porque existe atrito nesse tubo. E o atrito faz com que o escoamento diminua a sua velocidade na lateral do duto. Então, é por isso que a gente chama aqui, na verdade, no limite, tendendo a zero, ali, tendendo a uma espessura muito pequena, a velocidade do fluido ali é zero. E é por isso que a gente tem essa tomada de pressão estática. A gente consegue medir a pressão dentro de um tubo como se o fluido não estivesse se movimentando ali dentro, como se ele tivesse parado.
E aí a gente tem essa tomada de pressão dinâmica aqui na pontinha do tubo, na pontinha do tubo, não, no meio do meu tubo, que é onde o escoamento está numa velocidade mais alta. E a partir dessa diferença de pressão, eu jogo lá na equação de Bernoulli e vai sair o resultado que eu quero, a velocidade, ou aperto de carga, ou assim por diante. A gente não vai entrar em detalhes em aplicação da equação de Bernoulli, porque para a gente não vai fazer sentido entrar tão nesse nível de detalhe agora, sabe? Não tem, porque a gente não vai dimensionar um sistema desse tipo, a gente vai aplicar coisas que já estão dimensionadas. Mas eu passo isso porque é importante a gente saber de onde vem essas coisas. Então, diferença de pressão, dá para calcular a velocidade. Um escoamento dentro de uma tubulação tem perda de carga. Então, por isso que a minha bomba, ela ou é mais forte ou ela é mais fraca. Eu posso ter bombas de diferentes forças, justamente porque eu posso ter mais atrito, posso ter menos atrito, posso ter um tubo maior, um tubo menor. Vai ficar mais claro à medida que a gente vai avançando nessa aula. Então, quando a gente está vendo um fluido escoando dentro de um tubo, a gente pode calcular a vazão em volume dele, que é o volume de determinado fluido que passa por uma determinada seção de tubulação em uma unidade de tempo. Mede a rapidez com que o fluido está escoando dentro dessa tubulação. A unidade no SI é metros cúbicos por segundo, e a fórmula é essa daqui. Deixa eu carregar o slide, porque apareceu antes, né, as unidades. Então, quando eu tenho um fluido escoando dentro de uma tubulação, como está esse exemplo aqui, então pensem aqui um tubo e pensem que dentro tem água ou óleo está passando por dentro dessa tubulação. E eu quero saber alguns parâmetros desse fluido, eles são importantes para eu estar dimensionando o meu sistema hidráulico, por exemplo. Então, notem que eu tenho uma determinada área do meu fluido, e se eu pegar uma profundidade, eu vou ter um volume, uma massa ali de fluido hidráulico que está deslocando dentro dessa tubulação. E quando eu quero saber qual que é a vazão, quantos metros cúbicos por segundo, quantos litros por minuto esse tubo está deslocando de fluido ali dentro, eu uso essa fórmula. Então, vazão em volume é o meu volume em metros cúbicos pelo meu tempo, que é segundo. Notem que eu posso usar outras unidades de medida de volume, como litros, qualquer unidade de medida de volume eu posso estar utilizando aqui, litros por segundo, litros por minuto, porém tem que ter cuidado quando a gente utiliza isso daqui em outras equações. Então a gente vai ver a equação da velocidade também, velocidade geralmente a gente calcula em metros por segundo desse tipo de fluido. Então é sempre importante a gente utilizar a vazão em volume num sistema internacional de unidades. Metros cúbicos por segundo. Gente, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. A gente consegue calcular também qual que é a velocidade média do escoamento dentro de uma tubulação desse tipo. Então, muitas vezes é necessário saber essa velocidade de um fluido passando por uma tubulação. Como eu disse, eu posso calcular a velocidade com a equação de Bernoulli, que eu falei antes, mas eu posso calcular de uma forma mais simples, utilizando essa equação aqui. Então, uma das formas de fazer isso é pela vazão desse fluido. Então, a gente viu antes ali como calculava a vazão, e agora a gente pode pegar aquela vazão e utilizar para calcular qual que é a velocidade desse fluido. Então, a velocidade em metros por segundo, ó, notem que aqui está no Sistema Internacional de Unidades, de metros por segundo. A minha vazão, metros cúbicos por segundo, e eu vou ter uma área, que aqui está escrito S, mas não é S. A área vai estar aqui em metros. E com isso eu consigo calcular ali qual que é a velocidade do meu escoamento dentro de uma tubulação. Ela tem um determinado diâmetro, eu tenho a área ali da parede desse tubo, né? Então, está relacionada à área. Se eu tiver uma área muito pequena e eu quero uma vazão alta, eu vou ter que ter uma velocidade de escoamento extremamente alta. Então, eu vou ter que usar uma bomba hidráulica para fazer o deslocamento desse fluido com uma potência muito alta. Já em contrapartida, se eu começo a aumentar o diâmetro da minha tubulação, eu começo a ter menos atrito, começa a ser mais fácil para o meu escoamento passar por dentro dessa tubulação, né? E funciona a mesma coisa com o nosso próprio corpo humano, né? A gente tem uma bomba, que é o nosso coração, que está bombeando sangue pelas nossas veias e artérias. E também existe perda de carga nas nossas veias e artérias, e a gente também mede coisas como pressão, a pressão sanguínea está atrelada a esse tipo de pressão, distribuição de pressão dentro nas nossas veias e artérias, que não deixam de ser dutos, né? Enfim, é um sistema tão complexo quanto um sistema que a gente está dimensionando aqui.
E a gente vai também ver um pouco sobre as nossas bombas hidráulicas. Quais são os tipos de bombas hidráulicas que a gente tem? Então, uma bomba hidráulica, ela é o elemento que está responsável pela transformação da energia mecânica, que é fornecida pelo motor de acionamento, em energia hidráulica. Então, esse motor de acionamento, ele pode tanto ser um motor a diesel, por exemplo, se a gente pensar num trator que possui lá um motor a diesel, e tem um sistema hidráulico, então vocês conseguem ouvir, inclusive, quando está na rua, um trator desse funcionando, dá para ouvir, às vezes, variando a rotação do motor dele. É porque está variando a pressão do fluido de trabalho, como que a pessoa está trabalhando com esse tipo de equipamento, isso também varia. Ou pode ser um motor elétrico, né? E geralmente a gente faz a especificação pela capacidade da pressão máxima de operação e por seu deslocamento volumétrico. Então, aquilo que eu falei, qual é o volume de fluido que eu consigo estar passando em um determinado tempo e qual que é a capacidade de pressão máxima de operação. Lembre que a minha pressão, como a gente viu na aula passada, a pressão é força sobre área. Então, quanto maior a minha pressão, maior a força que eu consigo fazer nesse tipo de sistema. E aqui envolve diversas coisas. O dimensionamento desse sistema acaba sendo complexo, porque a gente tem, por exemplo, mangueiras, e essas mangueiras, elas são maleáveis, né? Ela tem toda uma malha de ferro por fora dela, que está dentro ali da borracha, mas tem toda uma malha interna ali para conseguir segurar essa pressão de trabalho, que muitas vezes é muito alta. As bombas podem ser de dois tipos, hidrostática ou hidrodinâmica. Então, a gente chama de hidrodinâmica aquelas bombas que têm um deslocamento não positivo. O que isso quer dizer? Essa bomba aqui, ela cria uma certa sucção, e a partir dessa sucção, a pressão atmosférica vai empurrar o meu fluido. Já uma bomba hidrostática, a gente chama uma bomba de deslocamento positivo, onde, por exemplo, eu tenho um pistão que vai fazer força, né? Então, o meu pistão, ele volta, ele puxa o fluido, depois, quando ele empurra, ele consegue ter uma grande força, porque, como a gente viu, força, a pressão, força sobre área, então ele consegue ter uma pressão muito forte ali para estar bombeando esse fluido hidráulico para dentro do meu sistema. Quer o que vai ser esse sistema, né? As bombas, então, hidrodinâmicas são de deslocamento não positivo e a gente chama elas de fluxo contínuo, né? A única resistência ali que é criada é pelo tipo de fluido e as condições do escoamento. E praticamente a gente não usa em sistemas hidráulicos, porque são bombas que eu não consigo ter uma pressão de trabalho muito alta. Então, eu não consigo desenvolver uma força muito grande, mover um pistão muito forte com esse tipo de bomba. Então, ela é usada para outras coisas, né? Então, aqui é um exemplo, então, esse aqui fica mais claro, onde eu tenho uma entrada, por exemplo, aqui de água, e é só um sistema que ele gira, e não é pela força centrífuga, não existe, né? Mas é por uma ação centrífuga, faz com que o fluido vá para a parede da bomba e vai para a saída. Um exemplo de bomba desse tipo é bomba de máquina de lavar roupa, por exemplo. Então, como é um sistema que tem que ser barato, não tem por que eu investir um dinheiro muito grande em criar uma bomba super ali. Não, uma bomba de máquina de lavar, eu não preciso de uma pressão alta. Eu preciso que tenha um volume alto, mas é um sistema simples, de plástico, descartável, enfim. Aqui é um outro exemplo, né, que usa, aqui, por exemplo, um hélice aqui. Então, eu tenho uma entrada de fluido aqui embaixo, essa hélice está girando e está fazendo com que o meu fluido se desloque para cima. Então, a gente pode pensar essa bomba aqui similar a um motor de barco, motor de navio, por exemplo, né, onde eu tenho lá um hélice mergulhado dentro da água, mas aqui está dentro de um duto, eu estou fazendo esse duto, esse escoamento, se movimentar dentro do duto. Já as bombas hidrostáticas, então elas possuem boa aplicabilidade em circuitos hidráulicos industriais em máquinas de construção, justamente pelo que eu falei. Essa bomba, ela tem uma capacidade de pressão muito maior, então uma capacidade de trabalho muito maior, né? Então, as hidrostáticas são as bombas que a gente vai utilizar para as nossas aplicações aqui nos nossos sistemas hidráulicos e pneumáticos. São de deslocamento positivo, então a gente chama de fluxo pulsante, né? E fornece um certo volume de fluido a cada rotação ou a cada ciclo. Então, aqui é um exemplo. E apesar de a gente chamar de fluxo pulsante, a vazão dela é contínua, então não é por ela ter um fluxo pulsante que o fluido ali dentro ele vai pulsar, não, ele vai passar de forma contínua. Isso vocês verem aqui é uma bomba que funciona como a gente viu nas aulas de elementos de máquinas com engrenagens. Então, aqui mais para frente eu vou explicar um pouco mais em detalhe esse tipo de bomba, mas possui duas engrenagens, a movida e a motora,
E é essa engrenagem que, por sua vez, faz o bombeamento de fluido. Aqui tem um outro tipo de bomba. Essa bomba aqui, ela tem um eixo excêntrico, então ele não está bem centrado aqui, ele tem uma excentricidade e existem partes móveis aqui. Então eu consigo trabalhar com a compressão ou não do meu fluido dentro dessa carcaça. E é isso que vai fazer o bombeamento do meu fluido. A gente pode calcular também a eficiência volumétrica. Então, é a relação percentual entre o deslocamento real dividido pelo deslocamento teórico em porcentagem. Então, professor, o que quer dizer isso? Vamos ver aqui como fica. Depois, tem um exemplo para vocês verem na aula gravada. Né? O deslocamento real de uma bomba ele é sempre inferior ao teórico, porque a gente sempre vai ter alguns vazamentos internos. Né? Então, a gente vai lá, calcula a bomba e diz, não, essa bomba fechada dessa forma vai ter uma vazão de tanto. E aí tu liga ela e é sempre inferior, porque dentro dela existe ali um certo escape, um vazamento, então uma parte dela que deveria pressurizar o fluido, jogar para frente, um pouquinho volta, assim por diante. Então, tudo que é real acaba sendo sempre um pouco inferior do que a gente havia calculado na teoria, né, no papel. E eficiência volumétrica é calculada pelo deslocamento real dividido pelo deslocamento teórico. Isso daqui vai dar um valor, tipo 0,8, aí tu multiplica por 100, e aí vai dar o resultado em porcentagem, né? Então, 0,8 multiplicado por 100 vai dar a eficiência volumétrica de 80% de uma determinada bomba. Gente, alguém está com dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, vou tocar a ficha. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns tipos de bombas hidráulicas. Então, existem as bombas de engrenagens, existem as bombas do tipo de palheta e as bombas do tipo de pistão. Então, a bomba do tipo engrenagem é construída com uma carcaça com orifícios para a entrada e saída desse fluido hidráulico. Vou ter duas engrenagens, como eu falei antes, a motora, que é conectada a um elemento acionador, pode ser um motor elétrico, ou um motor a combustão interna, um motor a diesel, né, um motor a gasolina, enfim. E eu tenho uma outra que é a engrenagem movida. Então, notem que o fluido vai entrar por aqui e ele vai ser jogado por essas engrenagens para a parede da minha bomba. E isso vai fazer com que haja um aumento de pressão e um aumento de vazão. E aí ela vai jogar esse fluido para frente. Então, a pressão do lado de cá vai ser maior do que a pressão de saída, é maior do que a pressão de entrada. Então, tem uma área que é de sucção. Então, o vácuo é criado quando os dentes ali se desengrenam, né? Gerando uma certa sucção. O fluido, então, é transportado através da carcaça ali, como eu falei, na câmara formada entre os dentes e a superfície lateral da carcaça. E depois ele é forçado para frente para a abertura da saída dessa bomba. Então, aqui tem uma figura real. Notem que aqui essa engrenagem já é diferente, né? Então, ela tem uma certa inclinação e tal. Isso, com certeza, tem a ver com o que a gente falou na aula de elementos de máquinas, que tem a ver com o barulho dessa bomba, tem a ver com a eficiência dela. Então, tudo isso entra em conta para por que a gente usou uma engrenagem desse tipo para dimensionar esse sistema e não uma engrenagem de dentes retos, como a gente viu que apresenta mais barulho, né? Notem que aqui existe um certo rolamento, eu tenho o meu eixo principal. Enfim, esse aqui é o funcionamento, então, de uma bomba de engrenagens desse tipo. Já a bomba de palhetas é um pouquinho diferente, ela vai possuir uma palheta móvel, então aqui eu começo a ter uma parte móvel dentro da minha bomba. Então, ela é utilizada para algumas utilizações específicas, mas uma parte móvel, eu já começo a ter problemas de desgaste, vida útil, não que as engrenagens também não tenham, né? Mas, enfim, é uma parte que está se movimentando durante o funcionamento dessa bomba. Como eu falei, a excentricidade do eixo faz surgir, então, pontos de sucção e outros pontos de pressão maior, que é o que vai empurrar justamente o fluido para fora da bomba. Então, aqui está um exemplo, ó, então eu tenho, deixa eu só ver se tem, tem dois exemplos. Tem uma entrada de fluido aqui, ó, nessa área em azul. Então, essa bomba aqui, ela, como eu falei, ela é excêntrica, então, notem, essa área aqui, ó, ela é maior nesse ponto aqui. À medida que ela gira, ela vai jogando o fluido para frente e esse fluido começa a ser ele é compressível aqui, né? Ele é comprimido, na verdade,
apesar de eu estou trabalhando com fluido incompressível, e aí eu não vou conseguir comprimir esse fluido, eu vou aumentar a pressão como um todo. E aí existe uma saída, que é aqui na frente. Então, esse fluido vai aumentar a sua pressão e vai ser jogada para frente. E é assim que ela vai estar fazendo o bombeamento do fluido de trabalho, né? Aqui é outro exemplo do mesmo tipo de bomba. Então, vai entrar por um lado, vai ser comprimido e vai sair do outro lado com uma maior pressão. Eu posso ter sistemas aí junto, que a gente vai ver nas próximas aulas, com filtros, etc., para estar filtrando esse fluido hidráulico, porque imagine se entrasse alguma sujeira aqui, o estrago aqui dentro ia ser enorme, né? Então, podia quebrar essa bomba, ela pode estar girando a uma rotação extremamente alta, com certeza iria fazer um estrago grande. E as bombas de pistão axial ou variável, então ele funciona com um disco inclinado, que quando gira vai fazer os pistões encherem e esvaziarem. Então, eu tenho um disco que está inclinado e eu tenho aqui uma entrada de fluido e uma saída de fluido. E é como se fosse um pistão, né? Ele vai indo para frente e para trás, só que como esse disco está inclinado, o que faz ele para frente e para trás é esse disco girando, né? É similar a uma bomba pneumática, como a gente havia visto, que nada mais é do que eu pegar, né, um cilindro com um êmbolo aqui, né, que nem essa seringa, e eu vou estar pressionando esse êmbolo para frente para aumentar a pressão e o fluido sair. No caso, um fluido de trabalho, um fluido hidráulico, alguma coisa nesse sentido, ou água, né, por exemplo, se eu estiver bombeando água. E existe uma diferença no escoamento do meu fluido. Então, eu posso ter um escoamento que a gente chama de escoamento laminar, ou eu posso ter um escoamento turbulento. Isso é importante quando a gente está dimensionando esse tipo de sistema, porque se o meu escoamento ele é muito turbulento, eu posso ter problemas no meu sistema, eu posso ter problemas com vibração, eu posso ter... É por isso que a gente usa como fluido hidráulico, um dos motivos é um óleo hidráulico, né? Ele é mais viscoso, ele vai lubrificar as partes do meu sistema, ele vai evitar a corrosão, assim por diante. Mas ele tende a ser mais... ter uma viscosidade diferente da água, né? Então, quando o meu fluido está passando dentro de uma tubulação, ou quando o meu avião está voando no ar, ou etc., eu posso ter um escoamento que a gente chama de laminar, que ele é caracterizado pelo movimento em lâminas ou camadas, não havendo uma mistura de camada de fluido. Vou mostrar uma figura para vocês. Ou eu posso ter um escoamento turbulento, que ele é caracterizado pelo movimento aleatório das partículas do meu fluido dentro de uma tubulação, por exemplo, ou na atmosfera, né? Então, funciona assim, ó, o fluxo laminar, as minhas lâminas do meu fluido escoando dentro do meu duto, elas não se misturam entre si, como é um escoamento turbulento, tá vendo? Então, meu fluido vai escoar direitinho ali dentro, eu vou conseguir ver, as camadas não vão estar se misturando. Existem sistemas de bancadas que a gente faz com esse tipo de escoamento, que a gente coloca lá uma tinta colorida no fluido e a gente consegue ver essa tinta, ela não se mistura, ela vai direitinho escoando dentro do meu cano, né? E já o meu escoamento turbulento, não. Então, eu tenho uma total mistura do meu fluido ali. E a gente consegue ver um escoamento turbulento quando a gente coloca o café na xícara e depois a gente coloca o leite em cima. Se a gente colocar um pouco de leite, a gente começa a ver ele de forma turbulenta se misturando com o café ali. Isso é um exemplo de escoamento turbulento. Então, se a gente pegar um aerofólio de avião, é importante a gente estudar o escoamento laminar e turbulento. Se a gente pegar aqui, por exemplo, uma asa do avião, a gente faz um recorte dela. Então, existe uma construção ali, quando o avião está indo no ar, ele está se deslocando pelo ar, o ar começa a subir na parte de cima do avião de forma laminar. Então, todas as camadas de fluido estão certinhas ali em cima do aerofólio do avião. Chega um ponto que tem transição e esse escoamento começa a ficar turbulento. Então, tem um descolamento do que a gente chama de camada limite do meu escoamento ali em cima e ele fica turbulento atrás do avião. É por isso que é tão difícil, por exemplo, para os aviões da Esquadrilha da Fumaça voarem tão próximos um dos outros, porque o escoamento de um avião em relação ao outro começa a deixar tudo turbulento ali. Então, eles estão voando num sistema totalmente com ar turbulento. Então, é difícil muito difícil controlar a aeronave, né? Isso aqui é outro exemplo, porque em aeroportos existe sempre um tempo entre um pouso e uma decolagem, e eu não posso pousar um avião, tirar ele da pista e já pousar o outro logo em seguida. Porque vai ter uma turbulência ali na minha atmosfera próxima do aeroporto que está atrelado a isso daqui. Então, tem que esperar um tempo para que o ar se acalme e volta. Não que ele fique laminar, mas ele fica menos turbulento.
E também, se esse escoamento turbulento ele subir muito para cima do aerofólio do avião, ele vai fazer com que o avião perca a sua sustentação. Então, o avião vai tender a parar de voar porque o escoamento em cima da asa está totalmente turbulento. Não existe mais nada que segure o avião no ar. Isso também já aconteceu, acidente aéreo, por conta desse tipo de fenômeno. Mas, claro, isso tudo foi sendo otimizado e corrigido ao longo do tempo e do desenvolvimento das aeronaves, né? E isso explica também o escoamento laminar e turbulento. Por que é um carro que ele não é, que ele é hatch, né? Por que ele tem que ter um limpador traseiro? Vocês sabem por quê? Alguém chuta? Ninguém, gente. Segunda-feira, né? Bom, vou explicar então. Então, um carro, quando ele é reto atrás aqui, ó, percebam que isso aqui, essas linhas, elas estão mostrando o escoamento em cima de um carro, né? Então, o carro aqui, ó, o escoamento ainda é laminar. Eu ainda tenho ali um colamento do meu fluido no carro. À medida que eu tenho uma parede quase reta na parte traseira do meu carro, eu tenho um descolamento desse fluido que era laminar, e ele, por sua vez, se torna turbulento. Quando ele se torna turbulento, eu tenho uma área aqui de baixa pressão muito grande. Isso faz com que sugue muita sujeira que está aqui na rua, né? Tipo barro, é por isso que se tu pegar um carro desse aqui e meter ele no barro, a parte de trás dele vai ficar toda cheia de areia, vai ficar todo o carro, mas atrás vai ficar com muita areia. E é por isso que eu preciso de um limpador traseiro nesse tipo de veículo aqui, porque tem uma área de baixa pressão, tem um escoamento completamente turbulento que vai puxar sujeira, vai puxar água se estiver chovendo para trás, nessa parte traseira do carro aqui. Enquanto um carro que eu tenho esse porta-malas mais alongado, eles geralmente não tem um limpador traseiro. Porque notem que o fluido aqui em cima, ele ainda é laminar, ele ainda está colado no meu carro. Então, eu não estou puxando sujeira de trás da rua para o vidro traseiro do carro. Eu estou puxando sim, mas aqui para o porta-malas, né? Onde daí, enfim, vai sujar de qualquer forma. Mas não estou puxando aqui para cima do vidro do carro. E por fim, na aula de hoje, então, a gente vai ver um pouquinho sobre a perda de carga, é só um slide também. É uma energia perdida pela unidade de percurso do fluido quando ele escoa. Então, a energia é perdida por conta do atrito do fluido com as paredes da tubulação, como eu já havia comentado, e a fricção das próprias partículas de fluido entre si. Então, à medida que o meu fluido está escoando por dentro de uma tubulação, ele está perdendo carga por lá. E eu preciso dimensionar isso, dimensionar minha bomba de acordo com essa perda de carga. Então, se eu tiver uma tubulação muito grande, botar uma bomba muito fraca, ela não vai dar conta de empurrar esse fluido, porque muita energia vai ser dissipada na parede da minha tubulação e na própria fricção dessas partículas de fluidos entre si. À medida que eu começo a aumentar o tamanho da minha bomba, eu começo a conseguir vencer essa perda de carga. E é por isso que esses sistemas, por exemplo, da Kazan e tal, de água, acabam sendo complexos, porque isso tudo tem que ser levado em conta quando está sendo dimensionado. É por isso, por exemplo, sei lá, aqui no litoral, às vezes, tanto pela demanda, né, o pessoal começa a usar muita água, e antes de chegar aqui na minha casa, todo mundo já usou água, a bomba não tem mais força de trazer a água para chegar até aqui. Então, começa a faltar água nos bairros mais longe, aqui em Florianópolis, por exemplo. E isso está atrelado, de certa forma, não só à perda de carga, também à própria utilização, mas a bomba não consegue suprimir essa utilização de água como um todo. E a tubulação vai tendo perda de carga ao longo do seu percurso. Então, se são muitos quilômetros para essa bomba empurrar essa água, ela não vai dar conta. Vou ter que ter bombas intermediárias para estar ajudando o meu processo. Gente, a aula de hoje era isso, sobre hidrodinâmica era isso daqui. Na próxima aula a gente vai começar a ver sobre simbologia dos meus sistemas pneumáticos, meus sistemas hidráulicos, e aí a gente vai começar a fazer exercícios de dimensionamento e de projeto desse tipo de sistema. Vocês ficaram com alguma dúvida? Diga. O senhor pôs lá na semana 24 exercício, certo? Aham. Esses exercícios o senhor colocou em PowerPoint. A gente não consegue fazer no PowerPoint e mandar para o senhor. Os professores estão fazendo no próprio Moodle, a gente responde no próprio Moodle e envia pelo próprio Moodle. Tá, eu
Eu devo ter colocado em PDF lá, eu coloquei em PowerPoint. Está no PowerPoint. Tá. Mas mesmo em PDF, a gente não consegue enviar o PDF para o senhor pelo Moodle. Tá. Você tem que fazer no Moodle para a gente responder no Moodle e enviar pelo Moodle. Tá. Então,